Eu escolhi esse tema apometria clínica diferenças porque é uma pergunta que a gente tem em todos os cursos. Posso fazer apometria sozinha? Posso atender com apometria? Então, eu trouxe esse tema para que a gente possa falar um pouco sobre isso. Não vou ensinar a apometria nem como aplicar de maneira terapêutica, mas eu vou trazer aqui, então, um ponto de vista sobre as questões que devem ser consideradas sobre isso, porque não é a nossa intenção colocar medo de não poder fazer, mas é uma orientação do homem para quem está cursando que não faça, devido aos protocolos e à segurança. E um dos protocolos foi o que a gente acabou de apresentar, que é a prática das ferramentas e do roteiro de autoconhecimento diariamente, que é uma orientação do AMA, sendo que no campo individual, cada pessoa terá, né, a sua maneira de fazer. Eu usei esse nome clínica para dizer que é apometria individual, né? Mas a gente sabe que existem vários nomes de apometria. Apometria casca, quântica, apometria de ancoramento, tem vários nomes de acordo com o que vem chegando e as pessoas que vão compartilhando e ensinando a apometria. A apometria integrada, né? Tem que puxar a sardinha também. Então, eu botei aqui uma breve explicação. O que é apometria? A apometria é uma tecnologia espiritual onde, em desdobramento de nossos corpos sutis, tratamos as desarmonias presentes no campo energético espiritual da pessoa tratada. Do lado de cá, este tratamento depende da nossa intenção, da fé, do amor, não era coroação, e impulsos magnéticos. Do lado sutil, equipes multidimensionais, hospitais, colônias e muito mais estão apostos para nos auxiliar nos tratamentos desejados. Então, meu primeiro ponto de vista, que deve ser considerado sobre a prática da apometria terapêutica clínica individual ou da prática de diferença em relação à apometria de grupos espirituais, é a ancoragem. É justamente o que nos faz o campo de força e as nossas proteções de segurança. E isso tudo é uma autoavaliação que a gente precisa fazer. Então, essa palavra, né, ancoragem, faz seu ancoramento, não esquece, né, que a gente fala muito sobre isso. O protocolo que a gente faz em todas as aberturas é a nossa ancoragem no AMA. Então, vocês podem observar a quantidade de ferramentas que tem o nome do mentor, que tem uma invocação, que tem um eu sou. Então, tudo isso são chamados de egrégoras, né, de mentores do Hospital Bezerra de Menezes, principalmente, que ancoram o trabalho em grupo. No caso aqui, eu não estou me referindo ao AMA. Então, a ancoragem, ela depende da nossa fé, da nossa intenção amorosa, de solicitarmos esses apoios espirituais para as nossas atuações e tratamentos de apometria, e indo mais além do que buscamos em nossa formação e vida diária, que alimenta essa sintonia com a espiritualidade. Então, nossas formações, nossas iniciações, o autocuidado que a gente faz diariamente são primordiais. Um exemplo, o reiki, que é algo mais comum, né? Que a maioria das terapeutas possuem o reiki ou alguma atividade que utiliza símbolos e o ancoramento desses símbolos. Vocês concordam que a frequência traz um diferencial? Fazer a prática todo dia traz um diferencial energético de sustentação para a vida de vocês? Então, da mesma maneira, é o ancoramento. Além, e eu botei ainda aqui, reflexo dos emaranhados cósmicos aos quais fazemos parte em nossa caminhada evolutiva. Então, assim, primeiro ponto, né, que a gente acredita em reencarnação, em vidas passadas, que viemos de outros lugares, e que estamos aqui. Então, temos companheiros que podem estar nos auxiliando e acordos que nós já fizemos há muito tempo sobre o trabalho que a gente veio realizar agora na transição planetária. Então, o ancoramento, ele é chamar todo mundo conscientemente. Agora, a gente precisa, essa ancoragem, uma das coisas para a gente ter
essa intenção, essa cocriação do ancoramento é saber a quem chamar, é saber o que é que a gente está chamando, é saber com quem que nós estamos nos sintonizando, quem é que nos apoia na espiritualidade para realizar um trabalho de apometria. Então, os cursos, as iniciações, as outorgas, né, que é uma palavra muito usada pelo Mama também, a gente vai recebendo conforme os nossos estudos, o nosso conhecimento. Agora, a nossa fé e a nossa intenção amorosa tem muito valor e muita força. Não adianta só a gente ter a formação se a gente não tem a prática de utilizar, de chamar e de acreditar que estamos sendo amparados quando a nossa intenção é verdadeira, quando a gente está fazendo algum tipo de trabalho para nós ou para o próximo. Eu até fiz os slides para mim poder não me perder nos meus pensamentos. Responsabilidade e autorresponsabilidade. O segundo ponto, que é muito importante, é o nosso cuidado. Pratica apometria com você mesmo. Coloca isso a sua proteção, o seu autocuidado como prioridade na sua vida. Então, praticar a apometria é ter conhecimento das leis apométricas, dos ensinamentos que nos formaram, dos protocolos de segurança que aprendemos e da prática deles. Então, um compromisso de autoaplicação dessas ferramentas e a ancoragem de rotina com as nossas equipes espirituais. Então, eu falo muito isso, inclusive, nas aulas. Não haveria necessidade de termos egrégoras, mentores que trabalham conosco, se nós não estivermos nos colocando a serviço, porque é a transição, as coisas estão acontecendo e o trabalho chamado existe, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Então, uma das partes é essa, a autoaplicação e a ancoragem. Então, a gente pode não estar atendendo ninguém, mas nós temos a nossa residência, nós temos o nosso trabalho, mesmo quem não trabalha com terapia, porque nós sabemos que a nossa ressonância, a nossa vibração precisa desse cuidado para que a gente possa melhorar, né, em relação a nós mesmos, a nossa vibração frente aos desafios da vida, frente às coisas que a gente tem na nossa rotina. Então, ter atenção sobre os nossos próprios sentimentos, pensamentos e atitudes, reforma íntima e estudo. A partir do momento que a gente se abre para olhar para o campo energético espiritual, reforma íntima e estudo. Compromisso com isso, conosco, é um compromisso conosco, é para sempre. E nos atendimentos, né, evitar julgamento, entender o papel de ser canal, qual é o nosso papel no trabalho de apometria, neutralidade, não ter julgamentos, colocar nossa intenção, a nossa capacidade, nossa força vital, nossa intenção, nosso magnetismo para que a coisa aconteça. Qual é o papel da espiritualidade? Realizar o trabalho. O foco é o auxílio e não o financeiro. E eu coloquei essa frase até pela questão terapêutica, não sei se é essa aqui, acho que não, deixa eu ver. Ser terapeuta apômetro é uma escolha de dedicação frente à transição planetária e de ser um trabalhador atuante para nossos irmãos, seja encarnados ou desencarnados. Então, eu entendo a questão financeira do trabalho apométrico clínico, quando eu atendo individualmente, ou na minha prática terapeuta das outras técnicas, que o foco é o bem, é o servir. O financeiro é maravilhoso, é consequência, mas é porque o terapeuta ele se coloca a serviço. Então, é uma escolha de trabalho em relação ao compartilhar o que você já aprendeu. Conforme eu falei antes, então a gente se auto-aplica, a gente tem um compromisso com a ancoragem, a gente tem o conhecimento de certas situações que estão facilitando o nosso aprendizado, a nossa reforma íntima. Então, isso estar em primeiro lugar e entender que o dinheiro ele faz parte da nossa sobrevivência, ele faz parte da necessidade da gente ter
um Zoom, da gente ter o computador, da gente ter o celular para poder fazer, da gente poder se alimentar, da gente poder cuidar dos nossos filhos. Então, a partir do momento que a gente se coloca como um trabalhador e escolhe uma profissão que envolva energeticamente a espiritualidade, o trabalho mediúnico, a gente também precisa considerar o financeiro por conta da nossa sobrevivência, da nossa subsistência, lógico. Mas que o foco é esse bem-estar, é esse servir, é, é aquela. Eu fazia muito quando eu comecei, né? O desafio de botar o rosto no Instagram e eu fazia meditações guiadas. No final, depois eu acho que eu falava assim, gente, foi tão bom para mim que já valeu a pena. Às vezes tinha uma pessoa, nem ninguém, ou um pouco mais, mas eu falei, gente, valeu tanto a pena. Eu terminava assim emocionada com a energia, com a vibração, com o suporte que eu recebia naquele momento de estar fazendo aquilo. Então valia muito a pena a energia, o sentir, e é essa que é, assim, vamos dizer, a verdade de quem escolhe ser um terapeuta apômetro. Estou colocando aqui, né, o meu ponto de vista sobre o tema. Então, atuações da apometria clínica. O que, que a gente pode fazer na apometria terapêutica? Aí eu falei que eu ia aproveitar, né, da Cláudia que ela falou. Acessar os nossos traumas, os nossos bloqueios, as situações de desarmonia que nós já vivemos no espaço-tempo, nessas encarnações, nas experiências que nós vivemos aqui na Terra. Então, muitas partes de nós podem estar presas em outras situações que a gente já viveu. E um papel da apometria, eu até tentei lembrar qual era a mensagem acho que é do mentor André, que ele fala sobre esse autocuidado de ir tratando as origens dos bloqueios, dos traumas, das coisas que ficaram no passado, para que a gente ressignifique o nosso presente. Então, uma das possibilidades da apometria é chamar esse bloqueio, ir lá na origem, né, na linha de aprendizado, para ressignificar e a gente liberar o aqui e agora. E quantas vezes, né, nos atendimentos, a gente vê pessoas que paralisam, que não se permitem ter uma vida profissional, um bom relacionamento, e não sabem a dor que estão carregando para não ter essa permissão da alma. Então, liberar isso é um dos trabalhos. Atuar no equilíbrio dos corpos e chakras dos clientes, cordões de relacionamento, ressonâncias e vibrações. Como a Cláudia também falou, né? Tudo nosso está registrado dentro de nós. A gente ouve muito de que estamos relembrando, estamos reativando as nossas memórias. Isso está sendo disperso, está sendo aberto, está tudo em nós. A nossa pele é o maior órgão do nosso corpo. Então, equilibrar os nossos corpos e chakras, os cordões de relacionamento, automaticamente é liberar consciências que a gente está conectado, é tratar outras pessoas que estão próximas ou que viveram essas memórias conosco. Então, às vezes, a preocupação do apômetra que trabalha em grupos não, como que eu vou fazer se aparecer um mago negro? Como eu vou fazer se aparecer campos e campos coletivos? O foco da apometria clínica é o cliente, usar as ferramentas, fazer o trabalho que precisa ser realizado. O restante é com a egrégora, é com a espiritualidade. Então, eu achei muito bonito, inclusive, já estou até adiantando que a Cláudia citou, né, a questão de ir na cachoeira, de visualizar uma luz dourada. Então, enquanto o cliente está ali visualizando a luz dourada, vai ter do outro lado ali uma limpeza acontecendo, dourado, que traz a sabedoria divina, que faz a liberação do sentimento de não merecimento, que traz tanto acoplamento negativo. Então, às vezes, aplicar uma cor vai fazer uma diferença e vai ter uma apometria tão grande quanto uma desobsessão, dependendo da sua intenção, do que você vai estar ali ativando naquele momento, junto com a sua ancoragem. Compartilhar conhecimento, incentivar o autocuidado espiritual de expansão de consciência como caminho de harmonização. Acho que não existe um apômetra que não vai fazer essa parte, né?
que é o compromisso. Então, se a gente está ali só equilibrando os corpos e chakras, alinhando, harmonizando, colocando no tamanho que tem que ficar, né? Equilibrando as partes, as polaridades, quando a gente não solta, a gente sempre tem que passar um deverzinho de casa, que é a parte da pessoa, que a liberação acontece e como a pessoa não vai se conectar novamente com essas energias negativas ou com outras situações, fazendo um trabalho, aplicando ferramentas. O autocuidado é primordial e é uma prática que eu considero também na minha caminhada terapêutica a autorresponsabilidade. Se a gente aprende que um dos fundamentos é o nosso autocuidado, ensinar o outro a caminhar sozinho, a não ter a dependência do seu trabalho ou do trabalho do outro, a de estar sempre buscando fora algo que precisa encontrar dentro desse autocuidado. Então, é claro que a gente tenha, né, a parte justamente do nosso trabalho, mas como a nossa prioridade é o servir, é o compartilhar, isso também é primordial. Então, até também já foi falado um pouquinho sobre isso. Então, a gente trabalhar, é, eu trago só eu coloquei esse pedacinho, porque assim, muita gente acha, né, eu preciso ter percepção, eu preciso visualizar, eu tenho que ter a captação psíquica, eu preciso, isso eu não vê nada. Tem gente que faz apometria com mesa radiônica, tem gente que faz apometria com um baralho cigano, tem gente que vai fazer apometria só com a queixa do cliente. Então, existem amplas possibilidades. Eu falei, né, da parte das cores, dos raios, da gente, os corpos e chakras. Então, de acordo com as situações que se apresentam, automaticamente os nossos corpos também vão ser tratados. Então, quando a gente tem conhecimento das leis apométricas, quando a gente estudou, a gente se preparou, a gente tem segurança, a gente vai estar trabalhando os corpos que são necessários para a liberação acontecer. Então, é uma meta na transição planetária a gente limpar nosso corpo astral, nosso mental inferior, nosso mental superior, né, para a gente se juntar à onda do projeto divino. Então, tudo que a gente foca expande. Isso faz parte do que a gente ensina. Se a pessoa está focando no negativismo, no pessimismo, na raiva, então, essa liberação acontecer é liberar também os corpos e chakras. Então, às vezes, a gente não vai ter a necessidade da visualização específica, mas vamos dizer, eu estou trabalhando o plexo solar, o que que tem aqui no plexo solar? Tem o fígado, tem uma outra coisa. Então, tudo isso pode ser trabalhado, ainda que não se tenha o acesso, como se considera numa apometria. A gente vai estar fazendo, de repente, uma harmonização, não vai estar fazendo uma desobsessão, mas a nossa parte de ser canal, de estar levando a energia, de estar intencionando, de estar justamente com esse ancoramento da espiritualidade para que a coisa aconteça, se for do merecimento, se for daquele momento para que seja aconteça, acontecerá. Então, foco e objetivo em relação à, à nossa postura, às nossas metas, viver em vigilância das nossas ações, das nossas práticas, respeitar as orientações anímico-mediúnicas dos nossos mentores e egrégoras, a atuação do nosso papel e do que cabe à espiritualidade, a autorização do cliente e das práticas realizadas. Hoje eu trouxe isso também porque hoje é muito fácil achar coisas na internet, né? Eu posso fazer uma simpatia, eu posso aplicar não sei o quê, eu aprendi tal coisa no TikTok, e cadê a ancoragem para realizar isso? Cadê o conhecimento? Cadê esse auxílio, como eu posso dizer, essa interligação com a intenção, com o que faz sentido para o seu eu, para ser realizado?
E a autorização, porque é algo que é super importante, né? De que existe essa tendência de fazer as coisas para o outro, tem o outro pedir, que é o julgamento, de é que você achar, ah, não, meu filho precisa disso, meu marido precisa daquilo, minha mãe, e você? Então, o terapeuta, ele precisa estar com, pelo menos, esses autocuidados muito bem alinhados para que a vida como terapeuta ande. É um compromisso que é, assim, que é super importante. E em relação à autorização, a ter a permissão divina para realizar, então, a gente ter certos cuidados com a nossa fala, com as nossas determinações em relação a isso, para que a gente não pratique magia negra, para que a gente não se complique com o que a gente está fazendo. Então, ter atenção e conduta moral em suas orientações. A todo momento, a gente precisa vigiar o que está sendo feito, o que está sendo falado, porque, vamos dizer, apareceu uma pessoa que... eu tenho um exemplo, inclusive, sobre o meu trabalho com a magia divina. Apareceu uma pessoa que queria continuar com o marido. E aí, quando ela me deu o endereço da residência, o nome deles, eram duas casas diferentes, já estavam separados. Então, só que, justamente por conta desse cuidado, eu percebi, né, por conta da orientação, de estar conectada com os mentores da Coragem, mas, ainda assim, é sempre se houver a permissão divina, se for da permissão do eu superior. Então, eu não vou estar correndo um perigo de estar fazendo algo para me complicar por conta desse cuidado em relação a como eu estou conduzindo a minha prática no dia a dia. E isso vai fazer toda a diferença para que a gente não pratique situações que a gente esteja correndo perigo. Porque a partir do momento que a gente comete um erro grave desse, as consciências negativas que estão contrárias à realização do bem maior podem se fazer presentes. E o que mais? Trabalho de liberação de crenças, apegos, desordens. Então, eu trouxe aqui algumas reflexões. Você acredita que é terapeuta? Você acredita no que você trabalha? Você acredita no pêndulo, na mesa radiônica? Eu botei aqui exemplos, né? Você acredita na poesia? Você acredita que o que você cocria na sua mente quando você dá um comando e estala o seu dedo, que o que você criou está realmente acontecendo? Então, que limites você está se colocando? Medo, apego, rotina, o meio social, vergonha? E tudo isso, medo, apego, rotina, meio social, também é trabalhado quando a gente trabalha os nossos chakras, quando a gente está buscando esse alinhamento, quando a gente está fazendo uma prática de ancoramento. Então, olhar para essas desordens é também nos colocar. Nós não seremos perfeitos, nós estamos aqui encarnados e estaremos somos suscetíveis a erros, a nossas imperfeições, mas estamos praticando o autocuidado, estamos no caminho, e com isso teremos espiritualidade que também estarão interessados no nosso serviço. Então, é a partir daí que a gente constrói a segurança e a resposta. Posso atuar como uma apometria terapêutica ou é melhor eu estar em grupo? Né? Qual é o foco que eu estou dando na minha vida, no meu trabalho, no que eu estou escolhendo para mim? Então, pêndulos de mesas radiônicas, condução, meditações, são caminhos que a gente pode construir a apometria com todas essas ferramentas. E de acordo com a nossa formação, como eu falei no começo, o que fizermos com consciência, verdade, preparo e intenção pura terá bons resultados. Você merece estar aqui e o chamado é seu. Então, responsabilidade, autorresponsabilidade com o que nós fazemos. E assim, todos nós, né, estamos nesse caminho, queremos estar nesse caminho. Eu sinto que quem chega aqui, né, e assiste esse tipo de trabalho é porque tem esse chamado. Então, eu trago essas reflexões para nós. Desculpe se eu falei muito rápido, mas eu espero ter feito em 20 minutos também, acho que sim.